Quinta-feira e a gente está onde? Sesc Messejana, na quarta semana de literatura. Eu vim aqui visitar o meu amigo Edgar Borges, escritor, poeta e um cara que eu admiro muito, né? Já estava devendo essa visita há muito tempo, né, Edgar? Boa noite. Estou sabendo que você está lançando aí o livro Sonhanças, né? Mais um livro de poesia. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, essa nova obra. Bom, finalmente nos encontramos depois de muitos convites não acontecidos. E Sonhanças é meu nono livro de prosa e de poesia e o meu novo livro de poesia. É um livro que eu falo da Amazônia, como sempre, falo de coisas minhas, da minha visão do mundo, trago poemas que falam meio autobiográficos, poemas que falam do clima, que falam de pessoas que faleceram e que eu fiquei triste pela morte delas e fiz poemas para essas pessoas. E é isso, é um poema para todas as idades. A partir dos 16, 17, que tem uma compreensão maior, né? Dessas angústias, dessas camadas da vida. E por que sonhanças? Essa palavra não existia, né? Não, essa palavra eu inventei. Tem um poema com esse nome no livro. O bom da literatura é isso, né? Que tem a criatividade, você tem, né, várias nuances aí para você criar e jogar para a plateia. Exatamente. Sonhanças, eu fui pensando, é o nome de um texto e eu pensei, cara, aliás, eu faço os textos primeiro, depois eu titulo. E esse eu fiquei, cara, se isso aqui pode ser sobre sonhos, mas sonhos é tão comum. E, caraca, sonhanças. Porque sonhanças nesse poema está relacionado a coisas que a gente esperançou, a coisas que a gente fantasiava, viveu e fantasiava mais. Ou seja, ficava sonhando com aquilo, ficava fazendo sonhanças. Com certeza. Edgar, você é jornalista, assim como eu, e você enveredou aí para o mundo da literatura, né? Muito bem sucedido, aliás. Já tenho lido alguns livros seus aí. E esse já é o nono livro de poesia, é isso? É o nono livro que eu lanço, porque já lancei 2 ou 3 livros de prosa. Então, de poesia, acho que é o sexto, por aí, se não me engano, se a conta está correta. Mas, de maneira geral, é o nono. Os últimos 2 ou 3 foram de poesia, teve um de contos, foi lançado no passado também, se não me engano. E que poesia é uma coisa que eu gosto de fazer, né? E vai parecer meio snob, mas poesia para mim é muito mais fácil do que a pessoa atravessou, né? Acho que ela não viu a câmera, né? A poesia é uma coisa mais simples de fazer, às vezes, do que passar a fazer uma crônica, que fazer um conto, fazer um microconto, enfim. E eu gosto, e é a maneira que eu sempre, desde criança, desde jovem, eu utilizava para expressar minhas angústias, minhas felicidades, meus dilemas, minhas vontades. De onde é que parte a ideia de escrever um livro? A ideia de escrever um livro assim, por si, ela não parte, ela vai se fazendo. Eu vou escrevendo, vou escrevendo, vou escrevendo e vou guardando exatamente no bloco de notas. Antigamente a gente guardava no papel, agora é no bloco de notas. E aí quando surge a oportunidade de fazer o livro, eu penso, bom, eu acho que acontece, se eu juntar esse com esse com esse, eu consigo fazer um livro. E aí fica uma salada, né? Nesse momento, eu conto com a ajuda de amigos, principalmente do Timóteo Camargo, que é jornalista e professor da universidade, que ele me ajuda a organizar esse caos criativo que eu tenho. Ele pega o material que eu passo e digo, cara, organiza como der. E ele vai e organiza. Esse livro, por exemplo, ele disse que organizou em ondas, em banzeiros, porque ele ficou se remetendo a camadas de sentimentos e de sentires. E ele organizou dessa forma em cinco banzeiros. Então, você vai ler, a cada 5 poemas, a pessoa meio que vai sentir o primeiro anterior. Então, o primeiro bate com o sexto, que bate com o 16º, bate com o 15º, e assim eles vão se concatenando dessa maneira. Ser casado com uma poetisa ajuda bastante ou como é que funciona? Eu estive casado com a poeta Sônia Daraba durante 20 anos, nos separamos ano passado, e sim, nos ajudou muito aos dois, porque eu a incentivei a levar a público os poemas que ela tinha. Ela era uma pessoa muito tímida. E disse, cara, vai para o público, mostra a tua poesia. E ela começou e levantou voos. É uma das melhores poetas do estado de Roraima, com toda certeza. O que a eleva a categoria de uma das melhores poetas da Amazônia. Eu sempre me considerei muito menor poeta do que ela. Sempre me esforcei para chegar ali num patamarzinho. E ela sempre me ajudou
fazendo a produção dos livros, ajudando a revisar eventuais projetos para captar recursos. Tivemos uma parceria muito legal e mesmo depois de separados, nós mantivemos a parceria, porque Sonhanças não, os dois livros anteriores, ela ajudou na produção da editorial, na produção enfim, no que se refere à parte que leva ao livro em si. Agora, como é que o público encontra esse livro que você está lançando agora, Sonhanças, e os outros que já foram lançados? Bom, os anteriores estão todos disponíveis de três maneiras. Tem versões digitais na Amazon, para quem tiver o Kindle ilimitado é gratuito, para as demais pessoas está numa promoção faz 2 meses lá que eu deixei eles a R$ 6 cada livro. Então qualquer pessoa pode pegar o livro e dizer, ó, não são R$ 100 que vão te quebrar. Você compra logo os 5, 6 que estão lá e baixa. Também estão disponíveis na banca Playboy, os anteriores a Sonhança, que Sonhança eu estou recebendo hoje, então agora que eu vou fazer essa distribuição. E comigo nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, é só digitar Edgar Borges, escritor, e o primeiro nome que aparece sou eu. Sonhanças vai estar disponível nos próximos dias também na Amazon em versão digital, para que as pessoas não só de Boa Vista, como de qualquer lugar do mundo tenham acesso e consigam desfrutar deste meu nono livro de poesia. Edgar, queria te agradecer então por essa participação, tá explicando aí para o povo como é ser um escritor, né, de sucesso aqui, e queria que você falasse aí, mandasse uma mensagem para quem está querendo enveredar por esse caminho também. Para quem gosta de ler também, que ultimamente a leitura de livros tem sido meio complicada, né? Tem a questão, as redes sociais têm atrapalhado um pouco a nossa vida. Gente, se você gosta de escrever e acha que não vale a pena apresentar isso para o público, muda de ideia, apresenta teu livro, apresenta teus projetos. Sonhanças mesmo foi selecionado em um edital, poderia ter sido selecionado livros de contos e de poesia. Então as oportunidades estão aí. Apenas vai, mostra, redes sociais também, vocês podem utilizá-las para isso, e não só para colocar foto de alimentação, por exemplo. Bota teu texto, bota tua prosa, tua poesia para o mundo e eleva a nossa cena. Todo mundo gosta de ler quando a gente chega na leitura. Obrigado, Edgar. Daqui a pouco eu volto para falar com outro escritor também que eu admiro muito, que é o Aldenor Pimentel. Fica por aí. De volta aqui agora para falar com outro cara que eu admiro demais, assim, eu queria dormir debaixo da rede dele para ver se eu aprendi a escrever um pouquinho, e pelo menos um terço do que ele faz. Aldenor Pimentel, boa noite, seja bem-vindo. Você está lançando hoje mais um livro, Sorriso de Cristal, né? Você envereda aí pelos contos, né? Começou com o cordel, não é isso? E aí depois virou até cineasta, ganhador de prêmios no mundo inteiro, gente. Mais de 70 prêmios esse rapaz aqui já ganhou com os livros que ele escreve, com os filmes que ele está fazendo. O que tem de novidade nesse novo livro, Aldenor? Esse é o meu segundo livro para crianças, que nasceu de um desafio de uma amiga dentista, sendo que ela queria ver histórias em que o dentista não aparecesse associado a coisas negativas, a dor, a sofrimento, a tortura. E então me inspirou a escrever essa história que tem um tom delicado, terno, lúdico e que fala de um jeito metafórico sobre a importância de cuidar da saúde bucal, né? Então, de certa forma é educativo, mas através de uma história, né? Uma história delicada, assim, bem inocente, em que uma criança ela sofre bullying e ela não entende por quê, e ao longo da história ela vai buscando, ela para de sorrir por isso, e ao longo da história ela vai buscando uma forma de voltar a sorrir. É muito. Fala sobre bullying, fala sobre autoaceitação e fala sobre cuidado com a saúde bucal, cuidado com os dentes também. Aldenor, você, como eu falei, enveredou também pelo caminho do cinema, né, primeiro com o livro, né, o Milho, né, a inacreditável história do Milho Gigante, que depois virou filme, e você girou o mundo, já fez outro filme. Como foi que você chegou a esse ponto de entrar no mundo do cinema?
Então, o cinema eu entrei pela porta do jornalismo, né? Eu sou jornalista formado, você sabe muito bem. Colega de trabalho na Rádio Roraima. Estudamos, trabalhamos juntos. Eu fiz disciplinas no curso de jornalismo, disciplinas na área do audiovisual, né, de telejornalismo. O meu trabalho de conclusão de curso foi um documentário e eu trabalhei na TV universitária da Universidade Federal de Roraima e lá eu tive esse contato maior com o audiovisual, com a linguagem audiovisual, e eu produzi documentários. Mas com o tempo eu quis ir mais fundo nesse mundo do audiovisual, fazer ficção, e foi aí a oportunidade que eu tive de fazer o meu primeiro filme de animação, que é a Inacreditável História do Milho Gigante, superando expectativas, ganhando prêmios até Mas internacionais. isso que eu ia perguntar. É uma história tão simples, né? Que aí, de repente, explode, é chamado para a Índia, para se apresentar na Índia lá. Isso foi surpreendente para você? Você não esperava por isso? Não, com certeza. A gente esperava ter uma boa repercussão aqui em Roraima, talvez no Nordeste, porque a história tem esses elementos nordestinos também, né? Porque vem de um cordel, a gente trouxe essa musicalidade dos instrumentos nordestinos para o filme também, né? Com, você ouve zabumba, ouve triângulo, sanfona. E a gente achava que ia ficar por aí. E aí, quando viu o filme sendo selecionado em festivais no Sudeste, no Rio de Janeiro, São Paulo, no sul do país, fora do país, Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Bolívia, Índia, ganhando 3 prêmios na Índia, e a gente ficou bem feliz com essa repercussão. Acho que foi, assim, o universo conspirou a favor, né? Foi tudo uma questão de as coisas se casarem para que esse sucesso chegasse tão longe e o nome do estado, né, chegasse tão longe também. O Sorriso de Cristal tem potencial para virar filme também? Eita. Olha o spoiler. Não vamos criar expectativas. Eu tenho bastante ideias e projetos para fazer cinema, né? Alguns já viraram roteiro, outros estão só na ideia mesmo. Mas quem sabe, Sorriso de Cristal pode ser uma dessas ideias que, assim como a Inacreditável História do Milho Gigante, saíram da literatura para as telas do cinema. Ou seja, é uma mente borbulhante aí, né? Pensando sempre em cultura, né? Produtor cultural é assim que funciona. Né? Se a oportunidade surgir, vamos aproveitar. Já foi um recado para os patrocinadores, em potencial aí. Eu assim, nessa minha vida de jornalista, né? 30 anos de jornalista, eu consegui escrever um livro só, que foi em 2014. E aí, eu vejo você, vejo o Edgar escrevendo livros e livros atrás de livros. Eu acho que vocês só perdem para o professor José Vilela, que já escreveu mais de 40 livros. Mas vocês vão chegar lá com esse ritmo aí, com certeza, né? Escrever para criança, o que significa para você? Assim, foi quase que automático quando eu me tornei pai, né? Já era escritor e me tornando pai, me tornei um escritor para crianças, escritor de literatura infantil, né? E eu escrevia inicialmente para as minhas filhas e vi que aquilo podia ser ir além, né? Ir além, né? Podia conversar com outras crianças que não só as minhas filhas. E aí a primeira experiência de literatura infantil mesmo foi a Inacreditável História do Milho Gigante, que é engraçado porque foi um texto que não foi escrito para criança, mas eu declamava nos eventos, nas atividades, as crianças gostavam, pediam para repetir, eu repetia, e eu percebi que elas abraçaram a história como se fosse para elas, né? E acabou se tornando uma história para crianças mesmo, né? O filme, né? Ele tem essa característica de desenho animado infantil e o livro também ganhou essa característica, né? É um livro infantil, a ilustração é para criança. Então, mas os adultos também gostam, porque eu fiquei admirado, eu gostei muito. É um livro que foi escrito inicialmente para adultos e acabou sendo abraçado por diferentes públicos, né? E aí, Sorriso de Cristal tem essa proposta de conversar com as crianças, mas os pais também vão gostar por essa questão de ser um livro que tem uma mensagem por trás, não é só uma história, apesar de ser uma história interessante para criança, mas é uma história que propõe algo além do puro entretenimento. Eu também vou dar um spoiler aqui. Eu já estou escrevendo meu segundo livro infantil. E como foi que surgiu a ideia desse livro? A minha filha, que tem 8 anos agora, vai fazer 9 no final de maio,
me contou uma história real que aconteceu com ela, e aí, a partir dali, me deu um estalo que aquilo poderia se tornar, né, uma fábula, uma fábula infantil baseada em fatos reais, entendeu? Ou seja, é assim também que surge a ideia quando você parte para escrever um livro ou algum roteiro, alguma coisa? Sim, as inspirações são muitas, né? Elas podem surgir de uma conversa, como você teve com a sua filha, e eu também já tive algumas dessas, histórias inspiradoras que me inspiraram. Pode ser a gente vendo uma notícia de jornal, ouvindo uma música, assistindo um filme, né? O bom escritor é aquele que é um bom observador, né? Ele consegue enxergar coisas que as pessoas comuns não enxergam, né? Então, para além de ser alguém que sabe escrever bons textos, ele é alguém que tem uma boa vista. Um bom trocadilho esse. Então, eu posso me considerar um escritor de boa vista. Com certeza. Qual é a mensagem que você deixa para pessoas como eu, que estão iniciando na literatura, ou alunos, estudantes, pessoas comuns que pensam em contar a sua história num livro, mas que têm receio, de repente não dá certo? É, eu sempre falo do papel da educação na minha vida, que foi um espaço que me incentivou bastante a ler. Então, a leitura é muito importante para quem quer ser escritor, mas para aqueles que querem algo além disso, eu diria para escrever, né? Aproveitar as oportunidades que tem, se tiver oficinas de literatura, né, de escrita criativa, até gratuitas na cidade, aproveitar esses momentos, participar, interagir com outras pessoas que fazem literatura na sua cidade, no seu estado, e aos poucos esse processo vai tornando a sua escrita melhor e você vai amadurecendo como escritor. Acho que é sempre importante a gente estar junto com outras pessoas, né, discutindo, aprendendo um pouco mais com cada um, né, e se construindo como pessoa e como um profissional dessa área. Obrigado, Odenor, por essa aula de literatura. Agradecer e desejar que você tenha sucesso com esse novo livro aqui, né? O Sorriso de Cristal, onde as pessoas podem encontrá-lo. Esse livro, ele vai ser... Os meus livros, de modo geral, eles estão expostos na Banca Playboy, ali na Avenida Jaime Brasil, no centro de Boa Vista. Alguns livros podem ser comprados também no Pátio Roraima, na Livraria Boa Vista. E alguns diretamente comigo pelas minhas redes sociais, ali no Instagram, por exemplo, Aldenor_Pimentel, e alguns também na Amazon e outras livrarias virtuais. Então, são várias formas de me encontrar. Esse vai de coração para o meu amigo Irismar Ramos. Obrigado. Espero que você e as crianças lá gostem. Obrigado. Então, eu conversei aqui com Aldenor Pimentel, né, que está lançando hoje o livro Sorriso de Cristal. Leiam, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Os livros que eu já li do Aldenor foram fascinantes, são fascinantes, né? E a gente volta a conversar em outro momento. Até mais.